O meio de defesa do devedor, também aqui, são os embargos à execução, no prazo de 15 dias. Esses embargos eles serão recebidos sem efeito suspensivo, podendo até, como nos demais casos, ser atribuído efeito suspensivo se o devedor vier a prestar caução e ainda assim se forem relevantes motivos por ele deduzidos na inicial de embargos. É sempre muito difícil a aplicação do efeito suspensivo, mas não é impossível. Cada caso é um caso. A revelia decorrente de falta de impugnação aos embargos não ocorre. Então é o seguinte, deixa-se bem claro que a falta de impugnação aos embargos não produz os efeitos da revelia. Por quê? Porque eu já tenho a execução. A execução por si só, ela já é uma forma de oposição aos embargos, é uma forma de impugnação aos embargos. Então é comum também aqui nos embargos o credor, o exequente, simplesmente deixar caminhar. Embora recomenda-se, né? Eu, por exemplo, como advogado do exequente em situações como essa, eu sempre, em caso de embargos, eu jamais deixei de fazer a minha impugnação. Perdas e danos é muito importante na execução de obrigação de fazer, porque vocês aprenderam lá em direito civil que não cumprida a obrigação, ela converte-se em perdas e danos, que se previstas em valores certos e líquidos, são executáveis como quantia certa. Agora, se a quantia for ilíquida, eu tenho que proceder à liquidação daquela forma lá do 509 a 512 do CPC, ou seja, eu tenho que transformar aquilo que é ilíquido em líquido, e aí sim, com base naquele quadro e naquela situação, eu faço a minha execução por quantia certa. A quantia certa é o nosso carro-chefe, e vocês, a partir da próxima aula, nós já vamos adentrar, é um capítulo mais longo, a quantia certa objetiva penhora, apreensão de parcela patrimonial do devedor para expropriação, quer dizer, transformação em dinheiro para satisfação do credor. Então é essa regrinha aqui. Se for transformada perdas e danos em pecúnia, que é o que acaba se transformando, se faz a execução por quantia certa para realmente se apreender parcela patrimonial do devedor e levá-lo à expropriação em asta pública. Na seção 3, nós temos então aquela obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer. O sistema legal da obrigação de não fazer é 822 e 823, e o seu parágrafo único, tecnicamente 2 artigos e um parágrafo. Então a execução é fundamentada apenas e tão somente nessas duas disposições. Como noções gerais, poderíamos dizer que a seção, ela, de forma simplificada,
ou na seção de forma simplificada, o legislador ele trata a forma processual que ele entende ser adequada para a exigibilidade das obrigações negativas. A essência desse tipo de obrigação você vai encontrar lá no direito material. E aí tem uma infinidade de situações que acredito que já estudaram, até para que eu não consiga trazer muito à baila e misturar a questão do direito material com processual para se tornar aqui um tratado, e esse não é o objetivo. Embora já falei diversas vezes que o processo civil e o direito civil são aqueles irmãozinhos gêmeos que caminham lado a lado, se bicando, mas estão sempre juntos. A petição inicial deve atender os requisitos também do 319. Igualmente, deve ser atendido ou atendida as disposições exigidas lá no 320, que estabelece que a petição inicial deve ser instruída com um documento indispensável à propositura da ação, aqui processo. No nosso caso aqui, do título contendo obrigação certa, líquida e exigível, contrato, e rotulando de forma clara e precisa o ato pelo qual, ou a obrigação pela qual, o devedor se obrigou a não praticar. O despacho inicial do magistrado determina a citação do executado para que se abstenha de praticar o ato. Mas, se este ato, por acaso, já tenha sido praticado, o juiz, a pedido do exequente, assinará prazo para que o executado desfaça sob pena de recusa ou mora. De ser determinado o desfazimento à custa do executado. Além disso, há que se ressaltar que o executado responderá por perdas e danos pelo prejuízo que vier a causar ao credor, que é o exequente, pelo ato praticado. Aqui também as perdas e danos têm um caráter relevante, pois na impossibilidade de desfazimento do ato praticado, que por contrato havia o executado se obrigado a não fazer, essa obrigação será resolvida ou convertida em perdas e danos, condição na qual, após a liquidação, que é aquela lá que já vimos, do 509 a 512 do CPC, se não me falha a memória, observará o procedimento para execução por quantia certa.